Bem, vamos começar com o Edu trazendo, então, as impressões, assim, de campo Isso. dessa manifestação flopada, e aí depois você e a Daiane fazem a análise aí. Edu Edu, o já que foi que em você muitas manifestações dos e flopados. o e ele se fantasia, basicamente, ele põe um boné e um óculos escuro, ele não é reconhecido, né, ele E a consegue mulher corajosa vai do lado. ele consegue circular bem, ele não põe camisa vermelha porque Andressa, ontem ela fa eu comecei porque eu não me contenho, né, eu começo a xingar, porque não dá, né, ficar no meio daqueles caras, ouvir aquele monte de merda, cara, você é perde a insalubre, né. paciência. E Aí ele ela: também "Não, nós vamos ser linchados aqui", que nem da ele outra não vez. chega Da a outra botar vez camisa quase me amarela, lincharam né. aqui. Camisa Esse amarela cara você não põe não, né, Edu? Você não chega a vestir camisa da seleção brasileira não, né? não, eu não vi, eu não consigo. Ela foi de amarelo, foi de Ela amarelo. não foi Foi. bo ela foi Caráter. de pro ela foi de proteção a você. Foi, É. Hoje, o que você viu na Zumbilândia? Diga lá. Meu, cara, bom, primeiro lugar, é o seguinte, eu não quero ser acusado de etarismo, porque eu tenho, você sabe, eu tenho 65 anos, não sou nenhum adolescente, certo? Mas, assim, só tem gente, eu não vi ninguém com menos de 50 anos lá. Eu vi 2 jovens, jovens assim, devia ter uns 35, por aí, tá? E, inclusive, uma das coisas que mais vende nessa manifestação é aqueles banquinhos montáveis, sabe? Mas é cada 10 metros tem venda daqueles banquinhos para a velhada sentar ali, porque é muita gente idosa e o que eu acho que me marcou muito ontem lá foi o clima. O clima dos bolsonaristas e a coragem de uma juventude que foi para lá mostrar a cara, principalmente os casais homossexuais, tá? Mas eles foram em peso, estava cheio lá, de mão dada, gente vestindo vermelho. Vocês viram a manifestação dos skatistas, né? A Muito gente nem boa. tinha visto isso. Os sinais de que ia flopar, olha, se a gente pegar a manifestação de fevereiro de 2024 com a de ontem, é menos de 10%. Ou seja, muita gente reclama da demora da persecução penal ao Bolsonaro, mas eu acho que isso foi minando aos poucos, porque aos poucos as pessoas vão entendendo. A companheira aí gostou da Zumbilândia, mas basicamente é isso. E o que acontece é que as pessoas vão cair na real. Só aqueles muito fanáticos mesmo, sabe? E principalmente, pessoal, por que só tinha gente mais idosa? Mais idosa mesmo, sabe? É que é um pessoal que adotou aquilo meio que como uma bandeira de vida, sabe? E você vê que é uma questão de classe. Ontem foi uma das vezes que ficou mais clara a questão de classe, porque a gente não pode esquecer que a Avenida Paulista ela fica no topo dos bairros do Jardim, da Jardim Paulistano, Jardim Europa, né? Depois tem tudo ali, Caimbibi para lá, Moema, aqueles bairros de classe média alta. E ali, quando tem aquelas manifestações, você vê eles saindo dos prédios, dali da região, e indo para a manifestação. Mas só está indo o pessoal mais idoso mesmo, porque as pessoas estão ficando com medo de se contaminar. É isso que eu tenho visto. Sabe? Muita gente com medo de se contaminar. Ontem o clima lá era de velório mesmo. Gozado que foi o título que eu dei para a live, né? Ontem seria o velório ali na Avenida Paulista do Jair Bolsonaro. E foi um velório até pelo clima. E eu consegui pela primeira vez chegar perto do trio elétrico lá do Tarcísio e dos protagonistas lá. Então você vê que o clima ali em cima também era muito ruim. Né? Um clima, você percebe visivelmente que era um clima ruim de constrangimento, porque a diminuição da manifestação foi muito grande. Foi muito grande e aquilo mexeu com as pessoas. Inclusive, tem um trecho, se assistir a live, foi uma das lives mais assistidas, aquela que eu fiz ontem. É, a minha mulher ouviu os caras falar, porque ela fica na minha retaguarda ali, que eu falei, se vem alguém pelas costas ali, eu estou lascado, né? Porque você tem esse negócio, né? O cara vem pelas tuas costas, quando você vê, você já se estraçalharam. Né? E ali você vê ela falando o seguinte: olha, o que eu vejo aí, a gente dizendo que o pessoal ficou no sofá sendo doutrinado pela Globo, que a Globo está. Tudo nas costas da Globo, eles jogaram. A culpa aos bolsonaristas é que a Globo, que a Globo está doutrinando os bolsonaristas, não sei o quê, e um clima assim de muita apreensão, o Bolsonaro com cara de enterro, o Tarcísio também, o pessoal que estava em cima lá do trio elétrico. Então, eu acredito que ontem foi um divisor de águas, sinceramente. Você inclusive postou um artigo dizendo que foi o dia em que Jair Bolsonaro
morreu, né? Foi a morte simbólica do Bolsonaro. Né? Vamos só aqui ouvir rapidamente a avaliação do Lindbergh Farias. Gente, acabou agora o ato do Bolsonaro na Avenida Paulista. Olha, foi um fracasso de público. Ninguém mais está interessado nesse lenga-lenga, nesse choro da turma bolsonarista. Hoje é dia de jogo, vai ter jogo do Flamengo. Agora eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa. O ato foi a demonstração da derrota política, o desânimo. A bandeira da anistia, que eles tinham um pé com uma bandeira central, sumiu. Acabou. Então, eles já sabem o que vai acontecer. Que Bolsonaro vai ser julgado, condenado e preso. Aí muda o discurso. Olha, a gente tem que ter maioria no Senado, a gente vai ter que eleger a maioria dos deputados. Isso é importante para a gente. Porque dessa vez a gente vai ter que reeleger Lula e votar mais em deputados da esquerda, em senadores. Mas é o seguinte, é um final melancólico. Porque, veja, agora vai começar o julgamento para valer do Bolsonaro. Então, eles fizeram todas aquelas mobilizações e as mobilizações foram caindo, diminuindo a presença do público. Então, ele chega no início do julgamento com o menor ato político, demonstrando fragilidade política. Pessoal, vamos para cima. Nós temos que reeleger Lula, taxar os ricos, e nós vamos assistir esse julgamento que vai ter um papel para a história, que é a condenação e prisão de Bolsonaro e de todos os militares que tramaram contra a democracia sem anistia.